paz seja convosco. Mais um sábado que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, para nós louvarmos ao Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. E para dar início na nossa escola bíblica, nós vamos orar. Então, pequenos de Cristo, orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela tua presença, Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado e obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje para aprendermos da tua palavra, Senhor. Eu peço nesta tarde de sábado que o Senhor nos dê sabedoria, comprometimento com a tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para que a sua palavra fique guardada em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, como pequenos de Cristo, crescer em sabedoria e entendimento, Senhor, assim como nós crescemos com o passar dos anos. Que o Senhor nos dê responsabilidade e compromisso com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor tire nesta tarde todo o impedimento, tudo aquilo que quer nos desligar de aprendermos da tua palavra, tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, Senhor, que quer nos deixar irritado e não querer aprender a tua palavra, eu repreendo agora em o nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor ponha, Senhor, as tuas mãos para que a gente possa aprender da tua palavra e que ela fique guardada, Senhor, assim nos nossos corações. Eu te agradeço, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos já na nossa 8ª lição, que o nome é Gideão, um servo valoroso. Só um recadinho antes da gente começar a nossa lição que a partir de sábado passado eu coloquei uma palavra-chave no finalzinho da nossa lição e ninguém respondeu. A nossa palavra-chave era Josué. Se vocês voltarem lá no vídeo, no link e verem, antes da oração final, eu falei, se vocês assistiram o vídeo até esse ponto, a palavra é Josué. Ninguém mandou no grupo. Então eu acredito que ninguém assistiu até aquele ponto. Hoje eu estou dando um recado e estou falando para vocês. Em todas as nossas aulas vai ter uma palavra-chave, que pode ser no começo da lição, no meio ou no final, tá bom? Mas aí hoje eu vou mandar uma outra, então fique ligadinho para vocês mandarem, certo? E aí nós vamos pontuar todos os pequenos de Cristo que enviarem essas palavras durante as aulas, né? Que assistiu o vídeo, mandou presença lá no grupo e mandou a palavra-chave, vai pontuar, certo? Porque nós já estamos finalizando quase a nossa revista. Nós já estamos na 8ª lição. Então fiquem ligadinhos, certo? E agora nós vamos então para o nosso texto bíblico, que está escrito a nossa história de hoje, contando a história de Gideão, um servo valoroso, em Juízes 6, aí vai para o versículo 11 até o 16, depois pula para o capítulo 7 e vai do 7 até o 22, certo? Então vamos lá para o nosso memorizando hoje, né? Que está escrito em Salmos 34, 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34, 17. Vamos falar novamente porque é um memorizando, para ficar guardadinho. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34, 17, certo? E agora nós vamos para o nosso Explorando as Escrituras. Preste atenção e fiquem ligadinhos. O povo de Israel desobedeceu a Deus, adorando falsos deuses, e por esta razão o Senhor permitiu que os midianitas dominassem sobre eles durante 7 anos. Então, como eles não obedeciam a Deus, Deus permitiu que os outros fizessem eles de escravos, dominassem eles, né? Os israelitas viviam escondidos
tudo o que eles semeavam, os midianitas vinham e acabavam com todas as suas colheitas. Não deixavam nada para eles viverem ou comerem. Então o povo de Israel se arrependeu e pediu socorro ao Deus Todo-Poderoso. Gideão estava escondido, malhando o trigo no lagar, quando um anjo apareceu para ele e disse: você é valoroso, o Senhor está com você. Vá com toda a sua força e livre os israelitas. Eu ajudarei você. Olha uma imagem aí para vocês verem, certo? Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, revestiu a Gideão depois que ele destruiu o altar de Baal. Então tinha um altar lá que eles adoravam, Gideão foi, destruiu, e aí o Senhor ajudou ele, exaltou ele, né? Revestiu ele com o Espírito Santo. E aí Gideão orou: ó Deus, se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã e o chão em volta da lã estiver todo seco, então tu me usarás e libertarás Israel. E assim aconteceu. Mas ainda não se dando por convencido, ele pediu a Deus mais uma prova. Não fique zangado comigo. E foi assim que ele orou: que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho no chão e em volta dela. Ele pediu ao contrário. E assim aconteceu conforme Gideão pediu. Não faltava fé. Não era uma falta de fé, não faltava fé para ele. E sim, era uma sabedoria, porque Gideão precisava ter certeza do seu chamado, ele precisava ter certeza. E em seguida, Gideão convocou os israelitas para irem à guerra. Mas Deus lhe disse: tem gente demais, Gideão. Israel poderia pensar que venceu sem a minha ajuda. Como tinha muito soldado, ele falou: a gente venceu porque tinha muito soldado. Então Deus falou: não, tem muito soldado. Diga-lhes: de quem estiver com medo, volte. Então 22.000 homens voltaram, somente 10.000 ficaram. Mas ainda assim era muita gente, era muito soldado. Foi aí que Gideão seguiu a orientação do Senhor. Deus deu mais uma outra orientação e mandou que todos fossem beber água. Mas, contudo, apenas 300 homens trouxeram água até a boca. Então eles estavam agachados no rio para beber água e eles faziam assim, ó, para beber água. E outros homens, os demais, lamberam a água assim como o cachorro vai, sabe? Fica pondo a língua assim na tigela para beber água. E não era para fazer isso, era para trazer a água até a boca, assim, ó. Então Deus falou: só esses que pegaram a água com a mão e colocaram na mão, você chama. Os outros você manda embora. Assim fez Gideão. Ordenou que eles retornassem então para casa aqueles que lamberam a água como cães. Outra imagem aí para vocês verem. Antes da meia-noite, Gideão e os seus homens chegaram perto do acampamento inimigo. Tocaram as cornetas, quebraram os jarros com as tochas acesas e gritaram: espada do Senhor e a de Gideão. Olha outra imagem. Deus fez que os inimigos atacassem uns aos outros com as suas espadas. Então eles mesmos se atacavam entre si, achando que eles estavam tão perdidos e confusos que eles mesmos se atacavam. Eles atacavam-se uns aos outros com as suas espadas e uns ainda fugiram gritando com medo. Os israelitas perseguiram e derrotaram os midianitas. Houve paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Ele podia ser pobre, ele podia ser sem importância e até desprezado. Você vai ver esse texto falando em Juízes 6,15. Mas Deus conhecia ele como um servo valoroso, porque Deus não vê os bens materiais, o que o homem vê. Ele vê o nosso coração, a nossa sinceridade.
E ele via que Gideão era um servo valoroso. Então, nós também, como pequenos de Cristo, sabemos que nós temos um valor para o Senhor. Nós temos a nossa importância, mesmo com as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós somos e nós temos um valor para o Senhor. Nós temos a importância de sermos valorosos para Ele. E por isso Ele nos escolheu para glorificarmos o seu santo nome. Assim como Gideão, nós também, pequenos de Cristo, temos um grande valor para Deus. Nunca se esqueça disso. Você, pequeno de Cristo, tem um grande valor para o Senhor, uma grande importância na obra dele, certo? Seja sempre corajoso. A nossa luta hoje é diferente da que Gideão teve. Não é contra pessoas. A gente não vai para uma guerra lutar contra pessoas. A nossa luta hoje é contra o pecado. Aquilo que nós fazemos de errado, que às vezes a gente nem quer fazer, mas a gente faz. Isso que é a nossa luta hoje. Contra os demônios. Aquelas coisas que vêm para entrar na nossa mente, querendo nos tirar o foco da palavra de Deus, das coisas do Senhor. Essa é a nossa luta hoje. Então a gente precisa ter sabedoria e saber o nosso valor de filho do Deus Altíssimo, certo? Que Deus sempre está conosco, sermos corajosos, sabendo que Deus está conosco, que Ele nunca nos deixará sozinho nessa batalha, mesmo que ela não é contra pessoas, ela é espiritual, mas Deus está conosco, basta a gente orar, crendo, sendo corajoso para enfrentar, certo? Muito bem. Então, nós vamos agora para o nosso vocabulário, que tem algumas palavras, né, que a gente não conhece ainda. E o nosso vocabulário de hoje tem a palavra apostasia. O que significa? É o abandono e a negação da fé, o que nós nunca devemos fazer. O que é um saqueador, né, que as pessoas roubavam? É aquele que furta ou rouba os bens alheios. Então, o saqueador seria um ladrão. O que é uma corneta? É um instrumento de sopro usado no âmbito militar para sinais de ordem ou manobras militares, certo? Então nós vamos agora para o Você Sabia, que também é uma curiosidade muito legal, né? Que a gente aprende muito. Você sabia que Israel foi governado por juízes depois da morte de Josué? Eles eram heróis locais que defenderam o povo de Deus contra os seus inimigos. Após cada livramento, Israel retornava para a idolatria, vindo em seguida o castigo. Depois, eles se arrependiam com lágrimas e orações pedindo perdão. Então, Deus enviava um livramento por intermédio dos seus escolhidos. Foram no total 14 juízes. O primeiro se chamou Otiniel e o último Samuel. Eles lideraram Israel por cerca de 400 anos. E Gideão foi o 5º juiz. Ó, que legal, quanta sabedoria, né? E agora nós vamos para nossas atividades, já para finalizar. Então eu quero que vocês façam direitinho, correspondente. Então é para fazer a atividade da lição número 8, que é a que a gente está aprendendo hoje. Não é para fazer a da próxima lição, porque senão não tem sentido vocês fazerem uma lição que eu ainda não expliquei para vocês como que é a aula, falei toda a história para vocês entenderem, tá bom? Então é para fazer a lição número 8. E agora a nossa palavra-chave, que é a palavra juízes. Mandem lá no grupo se vocês assistiram o vídeo até esse ponto, certo? E aí tem o nosso plano de frequência para vocês também fazerem, preencherem direitinho com as ovelhinhas. E agora nós vamos orar para agradecer ao Senhor por esta oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta aula que o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que nós precisamos ser corajosos, fortes, que nós temos valor para o Senhor. Que o Senhor guarde a cada pequeno de Cristo, Senhor. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de cada um deles, dos seus familiares, dos seus lares, ó Pai. Que
Que o Senhor nos dê um finalzinho de sábado abençoado, um domingo maravilhoso em família e uma semana de bênçãos e vitórias, ó Pai. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa nos conceder uma bênção especial e que esta palavra, Senhor, esta lição fique guardada em nossos corações, que a gente possa colocar em prática, Senhor, cada aprendizado, no nome de Jesus. Amém. Pequenos de Cristo, o meu beijo para vocês, fiquem com Deus. Se cuidem, tô com muita saudade de todos vocês. Se Deus quiser, se der tudo certo e a gente for liberado dessa fase vermelha que a gente está passando, a última lição nossa será presencial, pra gente matar a saudade, né? E ter outras atividades diferentes que vai ter surpresa para vocês, certo? Então fiquem com Deus, o meu beijo, tchau!